Bom dia, professor. Meu nome é Lucas Mendes. Eu estou aqui representando a minha equipe, que tem como tema manipulação genética, eugenia e direitos humanos. O termo eugenia, ele foi cunhado no ano de 1883 pelo cientista britânico Francis Galton. Galton, que era primo de Charles Darwin, criou no esteio das teorias darwinistas a sua própria concepção de evolução. Em que se diferenciariam as teorias darwinistas das galtonistas? Primeiro, no enfoque. O enfoque de Darwin era a natureza por completo, enquanto o enfoque de Galton era mais um enfoque social, humanista, digamos assim, a grosso modo, né? Enquanto a teoria de Darwin era generalista, Galton estava focado no ser humano. Então, o que é que Darwin dizia? Darwin dizia que a natureza ela selecionaria os mais fortes. Quem seriam esses mais fortes? Aqueles que tinham as características que os tornariam aptos a sobreviver a determinadas mudanças impostas pela própria natureza. Então, aqueles cujas características os tornassem mais fortes, entenda-se força aqui como uma maior aptidão a sobreviver, não é? Então, no caso, força não seria exatamente força física, mas sim inteligência, beleza, e a própria força também estaria incluída nisso, né? Então, esses indivíduos sobreviveriam à mudança e essas características seriam passadas aos seus descendentes através da reprodução. Isso é o que nós chamamos de seleção natural. No caso de Galton, quem atuaria como selecionador não seria a natureza, mas sim o próprio homem, seria o homem pelo homem. Então, o homem ele se colocaria em um patamar acima da natureza e seria ele quem faria a seleção das características que, ao contrário do darwinismo, não seriam necessariamente mais fortes, mas sim aquelas características que o homem desejasse perpetuar. Né? Então o homem, ele na teoria de Galton, ele se coloca em um patamar acima da natureza. Ele é que faria essas seleções, que é o que acontece, por exemplo, com as raças de cachorros, né? Que são cujo o homem seleciona aqueles genes que interessa para ele ser passado adiante. Qual o problema dessa seleção artificial? Primeiro, a própria concepção de que determinadas características humanas seriam melhores do que outras. Vale salientar que foi se baseando na teoria eugenista que surgiu aquelas teorias que colocavam a raça ariana, né, a base da ideologia nazista, que colocava a raça ariana como superior às demais. Então, vale salientar que a eugenia ela não encontra respaldo na biologia atual. Por quê? Porque atualmente se tem a concepção de que a variação, né, a diferença, ela é fundamental para a manutenção das espécies. Quando uma determinada espécie ela só tem uma determinada característica, ela tem menos chances de sobreviver à mudança, porque no caso de um fenômeno que ela destrua determinados indivíduos que possuem uma determinada característica, todos acabam sendo destruídos porque não existe a diferença. Não existem outras características que possam sobreviver àquela determinada mudança. Então é importante, né, destacar que a eugenia ela atualmente ela não encontra respaldo no meio científico, pelo menos não da forma que Dalton originalmente a concebeu, né? O melhoramento genético então seria basicamente isso, a gente pegar determinadas características que são tidas como superiores e perpetuar nos indivíduos. É o que acontece. Só para destacar, né, fazendo uma relação com os direitos humanos, que são aqueles direitos globais, não necessariamente fundamentados em todo o ordenamento jurídico, porque aí viriam a ser os direitos fundamentais, né? Mas seriam aqueles direitos a que todo ser humano deveria ter direito, né? Moradia, dignidade, etc. Como então esse melhoramento genético e a eugenia atingem esses direitos? Primeiro, o melhoramento genético ele custa caro. Então, a maioria absoluta da população não teria acesso
a esse melhoramento genético. O governo ele precisaria investir uma quantidade gigante de recursos para bancar esse melhoramento genético, recurso que provavelmente seria tirado das populações mais necessitadas, e isso serviria para aumentar ainda mais o quadro de desigualdade social que já existe. Segundo, a gente geraria um determinado grupo de pessoas que desde o seu nascimento elas seriam concebidas como superiores aos demais, e isso seria um grande problema, porque imagine, mesmo sem melhoramento genético, a gente já tem alguns indivíduos que se dizem superiores. Imagine então se houvesse indivíduos fabricados, entre aspas, como não seria? E pegando o embalo dessa questão de indivíduos fabricados, entre aspas, entra uma outra questão que eu gostaria de destacar bastante. O indivíduo melhorado geneticamente, ele correria o risco de perder o seu valor intrínseco, ou seja, o seu valor em si mesmo. As características presentes naquele determinado indivíduo, elas poderiam passar a ser vistas com um valor maior do que o próprio indivíduo. Isso seria um problema gigantesco, porque nós já temos inclusive, uma determinadas características que são vistas como um símbolo de status sociais, que já seria um outro problema também que estaria incluído nessa questão. Valores que são tidos como superiores, por exemplo, cabelo liso, olho azul, pele clara, digamos assim, são valores que são vistos erroneamente na nossa sociedade como símbolo de status. Então, essa questão do melhoramento genético poderia servir como uma forma de acentuar ainda mais esses valores distorcidos, né, acerca de determinadas características em detrimento de outras. Então, na visão da nossa equipe, a manipulação genética, embora ela tenha determinados valores positivos, né, como, por exemplo, favorecer genes que sejam imunes a determinadas doenças, a determinados problemas, né, talvez até a vírus e etc. Apesar de trazer esse benefício, o melhoramento genético, quando a gente vai colocar na balança todas as características, infelizmente ele ainda seria uma coisa negativa. Não o melhoramento genético em si, mas o que estaria contido nas intenções por trás dele, uma aplicação distorcida dele. Favorecendo esse melhoramento genético, ele seria ruim quando ele favorece a eugenia, que seria essa perpetuação de características erroneamente tidas como superiores em detrimento de outras. Conforme eu disse no início do vídeo, a eugenia ela não encontra respaldo na comunidade científica, né, na biologia atual, justamente porque a diferença é o que não só nos torna únicos, como, apesar de tudo, garante a nossa sobrevivência. Então, esse foi o nosso ponto de vista. A manipulação genética ela traz coisas positivas, porém, a aplicação dessa manipulação genética seria mais negativa do que positiva, porque poderia vir a contrariando o que determina os direitos humanos, favorecer a eugenia. Então, assim eu encerro o nosso vídeo. Eu agradeço ao professor e a todos pela atenção. Obrigado, e é isso aí.